Ei, seja grato. O Senhor tem se revelado a você. Amém? Quem crê nisso? Quem crê que o Senhor tem se revelado? Quantas vezes nós viemos de encontro ao Senhor num culto, num determinado dia? Seja numa quarta, seja numa sexta, num domingo. Não um dia qualquer, um dia especial que o Senhor separou para que nós pudéssemos glorificar e exaltar o nome dEle. E Ele se revelou através da palavra, através do mover, através de uma direção. Amém? O Senhor tem se revelado a nós em todo o tempo. O Senhor tem se apresentado a nós em todo o tempo. E como nós estamos diante do Senhor, os nossos ouvidos, a nossa atenção, o nosso olhar está na direção do Pai, ou nós temos perdido por muitas vezes a oportunidade, temos deixado passar uma direção ou algo do Senhor para as nossas vidas. Como nós temos nos apresentado diante do Pai de uma maneira desatenta, duvidando daquilo que foi ministrado, duvidando muitas vezes da palavra do Senhor. Que nós possamos nessa noite mudar a nossa mentalidade, que nós possamos tratar as coisas celestiais como coisas celestiais, de baixo para cima, que nós possamos receber nesta noite algo diretamente do céu para as nossas vidas. Amém? Estenda a sua mão aqui para frente. Senhor meu Deus, que o Senhor possa me usar como instrumento nas tuas mãos nesta noite, Pai. Que tudo aquilo que for ministrado seja da tua direção, seja do teu altar, Senhor Deus, que não seja nada do meu coração. Me ajuda a entregar tudo aquilo que o Senhor tem para a sua igreja, Pai. Fala, usa a minha vida, Senhor Deus, como instrumento para glorificar e engrandecer o teu santo nome, Pai. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses. Vai ser nosso versículo base, 1 Tessalonicenses capítulo 5. Todos acharam? Amém. Diz assim, deixa eu ler aqui na Bíblia para ficar a mesma versão. Tessalonicenses 5, capítulo 5, versículo 18. A palavra do Senhor diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém? Esse é o nosso versículo básico que vai nos fazer um background aí para a palavra. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus, para todos nós. Amém? Eu gostaria de trazer um paralelo entre duas histórias, entre duas passagens da Bíblia nessa noite. Primeiramente sobre a história de José, que está lá no livro de Gênesis, capítulo 43. Gênesis capítulo 43. Glória a Deus. Do versículo 29 em diante. Gênesis capítulo 43, do versículo 29 em diante, que diz assim: olhando ao redor e vendo seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, José perguntou: é este o irmão caçula de quem me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda a graça, meu filho. Profundamente emocionado por causa de seu irmão, José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar, e entrando em seu quarto, chorou. Depois de lavar o rosto, saiu e, controlando-se, disse: sirvam a comida. Serviram a ele em separado dos seus irmãos e também dos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso era sacrilégio para eles. Seus irmãos foram colocados à mesa perante ele por ordem de idade, do mais velho ao mais moço, e olhavam perplexos uns para os outros. Então lhes serviram da comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a dos outros irmãos. E eles festejaram e beberam à vontade. Amém? Eu queria trazer, todos conhecem a história de José, mas eu queria de uma maneira bem sucinta, trazer a memória da igreja. Jacó tinha 12 filhos. Tinha 12 filhos, o 11º era José, o 12º Benjamim. E José era o filho amado de Jacó. E a Bíblia nos diz que Jacó pede para que José vá ver como estão os seus irmãos no trabalho.
E ele é maltratado pelos irmãos por se preocupar naquele momento com cada um dos seus irmãos. Mas Deus era com José o tempo todo. Amém? Deus falou com José através dos sonhos. Deus se apresentou a José através de sonhos. E José posteriormente, depois de ir para o buraco, depois de ser envergonhado, depois de ser vendido como escravo, depois de ter sofrido, padecido muito, José foi levado até Egito, até Faraó. Ele acabou se tornando o primeiro ministro. Naquela época, era como se o Egito fosse, sei lá, os Estados Unidos de hoje, uma potência. Então era um país muito forte, muito próspero. Havia muitas riquezas. E José foi levantado como primeiro ministro por Faraó. Para cuidar do quê? Para cuidar do celeiro, dos mantimentos, dos alimentos. E numa determinada situação, os irmãos de José sem alimento, Jacó os direciona. Ei, vão até o Egito, vão comprar alimentos. Se apresentem lá, vão buscar alimentos, levem as pagas. Se apresentem aos egípcios e voltem com mantimento para o povo, para que possamos comer. E chegando lá no Egito, o que acontece? Está lá os irmãos para comprarem comida. E José, vestido tipicamente de egípcio, ele estava na cultura de lá, então ele estava vestido com as vestes de egípcios, com os costumes dos egípcios. Os egípcios tinham o costume de se barbear, não era igual eu, né? O rostinho era lisinho. Já os irmãos dele não eram todos barbudos, porque era o costume da região. E José todo bem vestido, todo bem alinhado, com os adornos que ele tinha. Os irmãos não perceberam que se tratava justamente de José, do irmão a qual eles venderam como escrava há muito tempo atrás. E José parou, bateu um papo com eles, perguntando, indagando sobre a família, sobre o pai, sobre os irmãos. E de uma certa forma, nenhum dos irmãos pôde perceber que diante dos olhos dele era o próprio José, a quem eles haveriam vendido no passado. O ápice dessa história é quando a gente chega na parte que José, com seus irmãos, se sentam à mesa. José chegou num ponto da conversa que ele pediu para que os irmãos retornassem. Ei, volta lá, tragam seu irmão mais novo. A princípio Jacó não tinha mandado Benjamim com eles. Por quê? Porque já tinha perdido o filho amado. E agora o filho dele, eles eram os únicos filhos de Jacó e Rebeca. Por isso que ele tinha muito zelo e muito apreço por esses dois. Ele falou, não vou mandar o meu caçula junto, que vai que dá ruim no caminho. Vai que ele morre, vai que ele se perde, vai que acontece alguma coisa. E Benjamim não volta. Imagina a tristeza de Jacó, perder José e Benjamim. E eles conversando conseguem convencer os irmãos de voltarem e trazerem Benjamim com eles. E no retorno, os irmãos meio sem entender, contrariados daquilo, mas seria a única solução, levar Benjamim para que eles pudessem voltar com todo o alimento para a terra deles. Então eles voltam com Benjamim, apresentam-se a José, sem saber que ele era José, o irmão. Se assentam na mesa e é servido um banquete. É apresentado ali do melhor, separadamente, é óbvio, para os egípcios, para José, para os irmãos. Eles se fartam daquela mesa. E uma porção 5 vezes maior é servida a Benjamim, ao filho caçula. Amém? E o que o Senhor nos revela com essa atitude? Eu fiz uma anotação aqui. José, com muita misericórdia, diz mais ou menos essas palavras para os irmãos. Ei, depois ele se apresentar diante dos irmãos. Ei, eu sou José, o seu irmão, a quem vocês jogou naquele buraco, a quem vocês maltrataram, a quem vocês perseguiam, a quem vocês vendeu como escravo, a quem sofreu, a quem padeceu, mas quem sempre esteve debaixo da direção e do favor de Deus, sou eu que estou diante de vocês. E os irmãos ficaram atônitos, ficaram perplexos. Muito choro, muita tristeza, muito arrependimento. E José fala, ei, mais ou menos assim, não se preocupem. Deus me mandou para cá, porque Deus tinha um propósito de ser um instrumento de salvação para vocês. Aleluia. José, através de um sonho, através de uma apresentação do Senhor, o Senhor se apresentou para ele através de sonho e falou com ele. O Senhor se revelou a ele. E ele creu de todo o seu coração e segurou na palavra, no sonho, na direção de Deus. Ei, mesmo que muitas vezes os nossos sonhos pareçam loucuras, pareça loucura diante dos homens aqui na terra. Ei, deixe de lado toda opinião mundana e fique firme, fique com fé.
Seja firme e fortalecido na direção que Deus te deu, porque Deus vai com você até o final. Não largue mão da sua promessa, não deixe de lado a sua promessa, a sua perspectiva em Deus. Permaneça firme, porque no final Ele vela pela sua palavra, Ele honra a sua promessa e cumpre em cada uma das nossas vidas o seu propósito. Não dê ouvidos a pessoas que tentam roubar, que tentam te enganar, que tentam como comichões nos seus ouvidos te levar para longe da direção e da palavra de Deus. Mas pelo contrário, assim como José, mesmo sendo envergonhado, mesmo passando vergonha, sendo exposto pelos irmãos, de certa forma, ele deve ter tido uma quedinha de falar: meu, será que é verdade? Será que não é algo da minha cabeça? Mas o Senhor o susteve, o fortaleceu para que ele se mantivesse firme no propósito e na direção do Senhor, e assim ele fez até o final. E ele foi engrandecido porque o Senhor o colocou como cabeça. Ele tinha todo o poder no Egito, ele tinha tudo, ele só era abaixo de Faraó. Uma pessoa que foi vendida como escravo, que sofreu, que teve a sua roupa rasgada, que foi debochado, que passou por muitas humilhações, que foi preso e mudou aquela prisão através do comportamento, através da mentalidade. Em momento algum ele murmura, em momento algum ele reclama, em momento algum ele pragueja. Ele tinha motivos, vocês concordam? Ele tinha motivos de praguejar, ele tinha motivo suficiente para reclamar: Senhor, eu sonhei, eu estou num buraco. Senhor, eu sonhei, o Senhor me deu aquela direção, aquele sonho, eu fui vendido como escravo. Ei, Senhor, agora eu acho que vai dar certo. Ih, não deu. Senhor, eu sonhei com aquele sonho que o Senhor me deu, e agora eu estou na prisão por uma mentira da esposa de Faraó. Mas em momento algum ele reclamou, em momento algum ele questionou, ele somente seguiu na direção do Senhor. Ei, siga na direção do Senhor, independente do que você tem vivido, independente de como foi o seu dia, independente daquilo que falaram para você. Se agarre firme na promessa e na palavra e na direção do Senhor, porque certamente você viverá sobre a sua vida o extraordinário de Deus. Amém? Glória a Deus. A história de José é todinha um paralelo à história de Jesus, do nosso Deus, de Jesus. Por quê? Fazendo uma analogia, dando uma viajada na palavra, Jacó é como se fosse Deus. Jacó era o pai de José. José é como se fosse Jesus. Ele foi enviado para resgatar os irmãos, os gentios. Nós somos os gentios de hoje. E Benjamim é como se fosse a graça, é como se fosse o Espírito Santo de Deus que está aqui conosco hoje. Nós podemos tratar como um paralelo essas duas histórias, que a história de José se aproxima muito, se assemelha muito à história de Jesus, do que Jesus viveu na terra. Jesus sofreu também, Jesus teve as provações, assim como José. E muitas vezes nós nos colocamos na condição, nós nos achamos na condição de reclamar, de cobrar, de tumultuar a vida de Deus com algumas coisas, com alguns pensamentos, com algumas murmurações. Ei, não seja enganado por Satanás de maneira alguma, permaneça firme. Aquele que nos escolheu, Ele é fiel para nos aperfeiçoar a cada dia, na sua direção, na sua obra, e nós viveremos o extraordinário de Deus nas nossas vidas. Amém? Eu creio em nome de Jesus. Hoje nós desfrutamos da graça e do favor de Deus pelo seu amor de cruz. Nós somos alcançados pela graça. Ei, mas não se engane que a graça não cobra, a graça cobra. Muitas vezes nós nos deixamos levar achando que o tempo da lei, Velho Testamento, era pesado. Quem acha que o Velho Testamento era pesado? Levante a mão. Seguir regras na risca, se não fizer morre, se não fizer paga, se não fizer oferta, se não fizer sacrifica. Era pesado? Amém. E as pessoas temiam, amém? A aprovação, temiam o castigo, temiam a palavra, tinham medo de morrer. E hoje as pessoas tentam levar na graça. Por exemplo, no Antigo Testamento, a palavra diz lá: não adulterarás, amém? O homem e a mulher não poderiam adulterar, essa é a palavra do Senhor, não pode haver adultério. No Antigo Testamento falava de adultério físico, contato, corpo. E a gente acha que é difícil, a nossa mentalidade voa, nós temos a natureza ruim. A palavra de Deus é que nos sustenta, amém? Nós devemos permanecer firmes, vencendo o desafio a cada dia. Mas nós nos esquecemos que a graça, na época da graça, a palavra no Novo Testamento, a mesma palavra do Senhor nos diz que se nós somente olharmos e desejarmos, nós já cometemos adultério. O que é mais difícil? Você chegar ao ato consumado no corpo, na carne física, ou você olhar e imaginar? O que é mais difícil, igreja do Senhor?
É muito mais difícil segurar o intuito de pensar, o seu olho está vendo, está ligado em tudo, então você tem que vigiar o tempo todo, irmão, irmã, tem que vigiar, e a gente se engana, porque a gente acha que no tempo da lei era mais difícil. Ei, acorda, não seja enganado achando que a graça vai pagar o seu preço dos seus pecados, não, nem os meus pecados, esteja atento, a graça é muito mais pesada, é muito mais puxada do que o tempo da lei, e a gente acha que vai levar no oba-oba, que vai levar Jesus na conversa. Ei, Jesus, o Senhor conhece o meu coração, me perdoa, mas eu sigo no errado, eu sigo nos pensamentos ruins, eu sigo na procrastinação, eu sigo no adultério com os meus olhos, eu cego com a minha maledicência no meu falar. Ei, a graça é mais pesada, e nós estamos levando a graça, estamos tratando a graça como brincadeira, achando que a graça vai pagar o preço dos nossos erros. Desperta, desperta que é tempo, o Senhor nos chama para o conserto. O Senhor quer nos despertar nessa noite, que estejamos atentos, que estejamos vigilantes à direção de Deus. Não podemos vacilar, não podemos deixar o Satanás nos enganar, deixar o inimigo nos roubar. Estejamos vigilantes na nossa mentalidade, no nosso pensamento, no nosso agir, no nosso falar, no nosso testemunho por onde nós passamos. Nós estamos tão rodeados de testemunhas aqui na terra, as pessoas muitas vezes nos julgam, onde nós passamos, falam, esse é um cristão que mente. Quem mente? Nós não podemos mentir, a mentira é do diabo, e nós somos envergonhados, nós envergonhamos o nome do Senhor quando nós nos apresentamos com mentiras. Imagina o nome do Senhor sendo manchado por conta das nossas vidas. Ei, que Deus tenha misericórdia, que nós venhamos nessa noite andar sem mentir, amém? A mentira, a palavra diz que o diabo é o pai da mentira, que nós possamos deixar nessa noite a mentira de lado. Ei, quando nós desonramos o Senhor com o nosso falar, como assim? Você acha que combina, cristão, falar palavrão? Misericórdia, isso não pode estar nas nossas bocas, isso não pode estar no nosso lábio de maneira alguma. O nosso corpo é templo de adoração do Espírito Santo de Deus. Vigia, igreja. Ei, não seja roubado. Chega de soltar palavrões, pelo amor de Deus. Muda a mentalidade, vira a chave. Vira a chave, não seja enganado, não seja roubado. E você vai falar, não pega nada, é um palavrão. Pega, porque nós somos templos vivos do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo não pode habitar em nós, Ele não habita em templos sujos, nós não podemos ser sujos, nós não podemos nos apresentar com sujeira diante do Senhor, amém? Nós temos que ser brancos, salvos como a neve, nós temos que nos apresentar todos os dias, pedindo perdão dos nossos pecados, somos pecadores, amém? Todos nós somos pecadores, mas nós não podemos de maneira alguma viver em pecado, amém? Todos os dias nós devemos pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pecados conscientes e inconscientes, e pedir que as nossas vestes sejam trocadas, para que nós possamos permanecer um altar limpo, com uma roupa limpa, com vestes limpas, vestes de adoração, e que engrandeçam o nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Fazendo um paralelo, como eu disse, eu vou puxar aqui para uma outra parte, um outro texto da Bíblia, que está lá em João, Novo Testamento. Vamos lá para João. Amém? O Senhor está falando com você. O Senhor falou muito ao meu coração com essa palavra. Glória a Deus. O Senhor tem algo muito extraordinário, que não venhamos a nos enganar, a perder, a trocar o nosso banquete por manjares, por lentilha. Que não sejamos enganados pelo inimigo de maneira alguma, mas que venhamos nos aproximar mais e mais do Espírito Santo de Deus. Amém? Está lá em João capítulo 19. João capítulo 19, do versículo... João 19, capítulo 19, versículo 41. Amém? A palavra do Senhor diz assim: no lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim, um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. 42. Por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Amém? Aqui fala do sepultamento de Jesus. Jesus, depois de ser morto naquela cruz no Calvário, ele foi sepultado. Ele foi levado para o sepulcro, em um jardim, e ele foi deixado lá. E o lugar onde foi deixado foi fechado com uma pedra, por pessoas, uma pedra grande, pesada. E diante do sepulcro dele, 2 vigilantes, 2 soldados ficavam lá permanentemente, para que ninguém fosse ter nada com o corpo, para que ninguém fosse violar o sepulcro, para que não acontecesse nada naquele lugar. Seguindo na leitura, João capítulo 20, do capítulo 1, do versículo 1 em diante, diz assim:
Eu vou do 1 até o 9. Diz assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra de entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Versículo 5. E ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como assim o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Amém? Vamos destrinchar um pouquinho o capítulo 20 do versículo 1 ao 9. Então estava lá Maria, saiu com outras mulheres caminhando, elas iam em direção ao sepulcro. Maria Madalena entendeu que ela deveria ir até o sepulcro, e levou outras mulheres com ela. Elas foram para lá sem muito planejamento, elas saíram de casa certamente decididas que iam bater lá no sepulcro, elas iam diretamente para lá. No meio do caminho elas começaram conversando, elas pensaram, umas devem, só trazendo para a nossa realidade, para a nossa linguagem, né? Só conjecturando aqui. Uma devia ter olhado para outra e falar: meu, beleza, a gente está indo para lá, chegando lá, o que a gente vai fazer? A gente sabe que o sepulcro está fechado com uma pedra, como que a gente vai tirar para ver Jesus, para ver de fato o que aconteceu, se ele está lá ou não? E elas pensaram nisso, mas não pararam. Quem de nós aqui já provavelmente pararia por conta de uma dificuldade, por conta de uma pedra gigante à porta do sepulcro? Eu certamente, eu colocaria em xeque isso, falar: meu, não vai adiantar ir para lá não vai ter pedra, nós somos só mulheres. Quantos soldados será que se fizeram necessário para empurrar aquela pedra e fechar o sepulcro? E elas determinadas saíram, foram para lá, conversando ainda, rapidamente chegaram lá. Maria deu por conta que o sepulcro já estava aberto, e ela ficou desesperada, e a atitude dela foi voltar correndo, foi lá falar com Tiago, com Pedro e Tiago: meu, vocês não sabem o que aconteceu, o corpo de Jesus não está lá, o sepulcro está aberto, vamos correr para ver o que houve. Só conjecturando, pessoal, com minhas palavras. Vamos ver o que aconteceu lá no sepulcro, vamos comigo, vamos correndo. E aí ela e mais os dois voltaram apressadamente de encontro ao sepulcro, para ver o que havia acontecido, para tentar descobrir o que tinha acontecido e achar o corpo de Jesus. Aí a gente já se encontra com algo que chama a atenção, né, que salta aos nossos olhos. Ei, Maria já tinha entendido que Jesus tinha morrido, amém? Quem está comigo? Maria já sabia que Jesus tinha morrido e que já tinha sido levado para o sepulcro, amém? E o que ela foi fazer lá? O que ela esperava encontrar lá então, se ela sabia que ele tinha morrido? O que ela esperava de Jesus morto? Muitas vezes a gente pensa: o que será que ela foi fazer lá? Onde ela quis chegar com essa atitude dela? E isso saltou os olhos. Eu gostaria de dizer para vocês, isso é o maior nível de gratidão demonstrado pelo ser humano. Por quê? Porque ela trouxe à memória dela tudo aquilo que Jesus havia feito por ela. E ela se dirigiu, ela falou: não, eu tenho que ver Jesus, nem que seja pela última vez. Sei lá o que ela pensou. Ela falou: eu preciso achar o corpo do meu Senhor. Ela sabia o que ela queria, porque a palavra diz que ela foi ao encontro do seu Senhor. Que nós possamos ter um coração grato, a ponto de, em qualquer circunstância, ter um entendimento claro, que nos leve ao encontro do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Que a circunstância, que mesmo a fala, desmotivando ou trazendo dúvidas de como será que a gente vai abrir o sepulcro para chegar até Jesus, que mesmo as nossas dificuldades, as nossas barreiras físicas, era uma barreira gigante para 3 mulheres, como que elas conseguiriam acessar, como elas conseguiriam averiguar o que aconteceu? Não teria como. Somente a gratidão e a direção de Deus as levou até lá. E quando elas voltaram, as 2 moças já não voltaram com ela. Por quê? Falou: não, Maria deve estar doida, eu vou fazer o que lá com ela? Já foi lá, viu que não estava lá, para que eu vou andar de novo até lá? Mas Maria sabia quem ela queria encontrar, amém? Maria Madalena queria encontrar o Senhor Jesus Cristo, que hoje vive, amém? E ela levou Simão Pedro com ela, e Tiago também. Chegando lá, Tiago meteu marcha, correu, chegou primeiro que Pedro. Mas ele chegou lá e ficou na porta. Deu uma olhada lá. Ixi, não tem ninguém lá mesmo não. Jesus não está lá não. Virou as costas,
Pedro sempre acelerado, sempre reativo, deve ter chegado metendo o pé na porta e entrando. Pum! Chegou, entrou para dentro do sepulcro, olhou, realmente, não está lá. Mas eles não estavam ao encontro de Jesus. Quem estava ao encontro de Jesus era Maria. Eles estavam lá procurando uma pessoa que tinha simplesmente morrido. E eles não deram crédito à palavra de Jesus, que disse que ele voltaria vivo, que ele ressuscitaria, estaria presente com eles. Mas Maria sabia o que ela queria encontrar. Ela queria encontrar aquele Jesus vivo, que deixou a palavra. E eles foram lá, não predestinados a encontrar nada. Eles foram lá justamente para ver que ele tinha morrido e que não estava lá. E eles voltaram, sem se encontrar com Jesus, sem ter ciência do que havia acontecido. Mas a palavra diz que Maria não voltou. Maria permaneceu mais um tempo lá. Por mais um instante ela deve ter coçado a cabeça e falou: Senhor, eu não acredito. E chorando aos prantos, ela baixou e olhou de novo. E chorando aos prantos, ela deve ter dado uma coçada no olho, visto que o olho não tinha embaçado, sei lá. Deve ter olhado de novo e visto que tinha 2 anjos lá dentro. Eita! Mas o Pedro e Tiago entraram e não tinha nada. Como que será? Ela deve ter pensado, só conjecturando. Como será que tem 2 anjos lá dentro? Eles acabaram de entrar e não tinha nada. E agora eu estou olhando, tem 2 anjos lá dentro. E ela chorando aos prantos, os anjos perguntaram. Vamos seguir agora aqui na leitura, só para não ficar nas minhas palavras. João capítulo 20. Deixa eu pegar aqui na sequência, seguindo. Do versículo 10 para frente. Tornaram, pois, os discípulos para casa, e Maria estava chorando fora. Deixa eu pegar só uma outra versão para ficar igual ao do telão, desculpa aí, telão. Os discípulos voltaram para casa, Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou. Vou parar aqui, depois a gente continua. E os anjos responderam: ei, mulher, por que você está chorando desesperado? O que aconteceu? E ela, sem entender nada, levaram o meu Senhor. Levaram quem? O meu Senhor. Ela sabia o que ela queria encontrar. Ela queria encontrar o seu Senhor, o nosso Senhor de hoje. E ela não acreditou, ela virou para fora de novo e continuou chorando, porque tinha 2 anjos. Você vai se perguntar: por que 2 anjos? Eu vou dar minha opinião, meu ponto de vista. Porque ela sempre teve 2 empecilhos. Eram 2 mulheres que foram e voltaram. Amém? Eram dois guardas, né? 2 vigios que tinham na pedra, 2 seguranças. Estavam lá como entrave também. E depois a bênção, 2 anjos dentro do sepulcro para trazer a notícia para ela. E ela, ouvindo aquilo dos anjos, os anjos perguntaram: por que você chora? O que aconteceu? Levaram meu Senhor, eu não sei onde puseram. E ela não se deu conta. E ela parou de olhar para dentro e olhou para fora, seguindo na leitura. Vou seguir aqui do 13. E eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e eu nem sei onde puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Por quê? Porque ela estava aflita. Ela viu pelo natural, ela enxergou tudo ali no horizonte, na esfera terrestre. Ela falou com o anjo, falou com ela não se deu conta de que ali se tratavam de anjos. E mesmo assim, com a resposta, ela virou para trás e chorando, ela tratou no natural. Jesus estava ali e ela ouviu, e ela não o reconheceu. Quantas vezes o Senhor tem falado conosco e nós não reconhecemos a voz de Deus? Nós achamos que é algo da nossa cabeça, nós achamos que é algo natural. Ei, esteja atento, Deus fala conosco em todo tempo. A natureza geme, a natureza expressa sinais do mover da glória do nosso Deus. Que estejamos atentos a tudo aquilo que se manifesta ao nosso redor, a direção de Deus. Nós precisamos estar ligados ao Pai, conectados a Ele em todo tempo. E ela saindo, ela viu Jesus e não reconheceu, e disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse um jardineiro, ela disse: o seu Senhor o levou embora, diga-me onde colocou e eu o levarei. Ela não reconheceu que era Jesus e ela insistiu: ei, onde está o corpo do meu Senhor? Eu quero pegar, eu quero cuidar, eu quero levar ele comigo. Quantas vezes a gente está tão próximo do Senhor e a gente é roubado por não ouvir, por não estar atento, por não prestar atenção
na nossa direção vertical, no Senhor que é o consumador das nossas vidas, nós deixamos passar a oportunidade, Ele está na nossa frente. Ei, quantas vezes temos orado, temos apresentado as nossas necessidades, e o Senhor na nossa frente, a gente vira as costas e vai embora, e o Senhor, ei Maria, para onde você vai? E a gente distraído, não percebe que Ele está diante de nós. Mas numa segunda oportunidade, numa segunda tentativa, Ele diz assim, seguindo na leitura, e Jesus lhe disse, ei, Ele não ia deixar aquela oportunidade passar, por quê? Porque Jesus não ia se revelar para Pedro, nem para Tiago, nem para as outras mulheres. Ele ia se apresentar para quem sabia o que queria, para quem tinha saído determinado a ter um encontro com Jesus. Amém? Todas as vezes que nós nos movemos por fé, que nós saímos determinados a ter um encontro com Jesus, a palavra nos mostra que nós o alcançamos, que nós o encontramos. Amém? E o Senhor está aqui nessa noite. Ei, onde nós estamos, para onde nós estamos olhando, o que nós estamos fazendo, ei, o Senhor está aqui, acenando para nós, se movendo na nossa direção, que nós possamos enxergar a presença dEle e nos mover na direção dEle. E o jardineiro, a quem a princípio ela achou que fosse, disse assim, ei, Jesus lhe disse, Maria. Então voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Ela de costa, ei Maria, ela não tinha enxergado Jesus, mas e a voz? Ela conheceu a voz de Jesus, por quê? Porque a ovelha conhece a voz do seu Senhor, amém? Ela reconheceu a voz do Senhor, a voz do seu mestre, e ela ali na hora, abriu os olhos e despertou e viu que estava de frente a Jesus. E eu imagino aqui, eu já vou ler na palavra, mas eu imagino aqui a alegria de Maria, de querer correr, de querer abraçar, e o Senhor fala, opa, pera, ainda não fui para o Pai, você não pode me tocar. Ei, a santidade do Senhor, a graça do Senhor a mataria, espera um pouco, eu vou subir, eu vou de encontro ao Pai, mas eu voltarei. E eu imagino a alegria dela ter encontrado, ela saiu predestinada, ela foi na direção, ela acreditou, ela confiou, ela se moveu em fé, e o Senhor estava ali para encontrá-la, para dar uma palavra para ela de conforto, ei, eu estou aqui com você, eu vou, Pai, mas eu volto, e eu estarei com você até o fim dos dias. Quantas vezes nós estamos diante do Senhor, o Senhor se move, o Senhor nos alcança com a sua graça, e nós desatentos não percebemos. Mas hoje eu tenho uma notícia do Senhor, a palavra do Senhor se revela, e o Senhor está aqui neste lugar. Esteja atento, mesmo que por um instante você não o conheça, visualmente, que você não enxergue a formosura, a graça e o poder de Deus, esteja atento à voz dele, assim como foi com José. Eu falei no início, eu ia fazer dois paralelos. Ei, José ouviu a palavra, ouviu a direção de Deus, e Maria viu, mas a Maria viu, mas não reconheceu, e ela ouviu a voz do Senhor, dizendo, Maria, para onde você vai? Ei Maria, para onde você está desistindo? Não vira as costas não, é o Senhor, o seu mestre está aqui na sua frente, você me encontrou, eu honrei o seu clamor, eu honrei a sua direção e estou aqui. Quantas vezes nós estamos desatentos, que a partir dessa noite nós venhamos a estar ligados no Senhor, a direção do Senhor, que estejamos atentos e sensíveis à voz do Senhor. Amém? Que nós possamos ter um entendimento, que mesmo que os nossos olhos naturais não enxerguem a Deus, que a voz do Senhor seja reconhecida pelos nossos ouvidos, e que nós possamos viver o extraordinário de Deus. Amém? E ela ia existir, ela ia virar. Quantas vezes nós pensamos em retroceder, nós chegamos diante de uma situação, o Senhor está ali para se revelar, para manifestar a glória, o poder de Deus, e o nosso visual muitas vezes tenta nos levar para distante de novo, nos levando para longe do Senhor. Ei, não se afaste do Senhor, não se afaste da direção que Deus te deu. Ei, o Senhor tem um caminho perfeito para a sua vida. Não disse que é um caminho fácil, mas eu disse que é um caminho perfeito. O Senhor tem algo perfeito para as nossas vidas. Não será fácil, mas a palavra diz que o Senhor estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, e eu creio, e o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para ouvir. O Senhor falou muito ao meu coração. Ei, não vira para trás não, ouça a voz de Deus e prossiga. Um simples jardineiro, naquele jardim, cuidando do jardim da beleza, daquele sepulcro, daquele jardim, estava ali, cheio da presença de Deus. Deus se fez através da vida dele. Quantas vezes nós recebemos uma palavra, uma direção, e nós não damos crédito, nós deixamos para depois, nós passamos o momento. Ei, dê crédito a toda a palavra que for ministrada,
a toda palavra que é a direção de Deus. Dê ouvidos, creia. Então certamente assim você viverá o melhor de Deus. Amém? Glória a Deus. E eu termino com o título: ei, seja grato. O Senhor tem se revelado a você. Amém? Eu creio, o Senhor tem se revelado. Nós temos visto coisas grandiosas do Senhor em nosso meio. Cada culto o Senhor nos dá uma direção especial, nos dá uma palavra ímpar, e que possamos permanecer e trilhar todos os dias no caminho do Senhor. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor.